Oi, gente, a gente está aqui com a nossa professora convidada, que é a profissional da área de psicologia hospitalar, no nosso segundo episódio do nosso podcast com relação à psicologia hospitalar. Nesse episódio, a gente vai fazer algumas perguntinhas para ela falar do seu dia a dia da profissão, conversar com a gente aqui um pouco. E, então, professora, se apresente, né, primeiramente, fale um pouco para a gente dar início. Tá certo. Oi, gente, boa noite. Eu sou Bárbara Teixeira, né? Eu sou professora da Unifacex também, voltada para a psicologia da saúde hospitalar. E eu hoje sou psicóloga, tá? Hospitalar da Liga contra o Câncer, em uma das unidades daqui de Natal, que é o Centro de Referência de Tratamentos Oncológicos do Estado. Tá? E queria agradecer mesmo o convite, acho que vai ser bem legal para a gente trocar um pouquinho. Tá certo, professora. Já dando início aqui à entrevista, tá? Eu queria perguntar de início, como surgiu o seu interesse pela área? Qual momento virou a chavinha em que você estava lá, não sei, antes de fazer o curso ou durante o curso, e que você decidiu que se interessava pela área hospitalar? Pronto. Eu acho que foi já no início do curso. Eu acho que vocês já observam, né? Você entra em psicologia, às vezes, com a ideia e vai descobrindo um mundo de possibilidades mesmo. E aí eu também vim com a ideia muito voltada para a psicologia jurídica e tudo, mas participei de uma extensão na minha graduação, que a gente visitava os hospitais para acompanhar as ações das crianças na pediatria. Então, não era para atender, não era para nada disso, era para realmente acompanhar a rotina. E daí foi meu primeiro contato, eu acho que eu estava no segundo ano do curso, e logo de cara me chamou muita atenção a gente poder conversar com o psicólogo que trabalhava lá na instituição. E me chamou muita atenção no trabalho. Aí eu gostei muito desse contexto, gostei desse campo. E desde então, desde o segundo ano do curso, eu realmente me dediquei quase que integralmente à área de hospitalar. Então, participar de pesquisas na área de extensão. Todos os meus estágios foram no contexto hospitalar. E aí foi realmente a área que eu fui me encontrando e mergulhei assim de cabeça mesmo. Tá certo, é realmente muito interessante essa questão de conseguir ajudar, né, as pessoas de alguma maneira, Durante isso o processo realmente, de internação. sim, justamente. Aí a gente já parte agora para a próxima pergunta, que é como é o cotidiano no trabalho, né? Como quando você está exercendo, porque a gente sabe que, como a gente trouxe no primeiro episódio, a gente sabe que é bem complicado, né? O dia a dia no hospital. Fale um pouquinho sobre. Isso. É bem dinâmico. Eu costumo dizer que a rotina de um hospital é uma caixinha de surpresas. Por mais que você saiba, tem tais pacientes internados, eu vou atender tal e tal pessoa, porque você cria, né, a sua rotina dentro do serviço, tudo muda muito dentro de um contexto hospitalar. E muda porque muda até para os próprios pacientes. Então, por exemplo, quando a gente faz uma avaliação inicial, uma avaliação psicológica, né, um paciente interno, aí pode avaliar, esse paciente tem demanda, outro paciente não tem demanda para psicologia, eu posso ficar passando uma semana bem tranquilo, e aí pode mudar tudo. Ele pode receber um novo diagnóstico, o paciente pode agravar. E aí muda, né, toda essa dinâmica do paciente e, consequentemente, vai mudar também os nossos atendimentos. Pode ter solicitação, o paciente pode complicar. Então, tudo isso acaba que é uma rotina de caixinha de surpresas mesmo. Certo. Então, já adentrando mais agora, especificamente no seu local de trabalho, conte um pouco do seu dia a dia, sobre o seu trabalho na função na Liga contra o Câncer. E especificamente na Liga, que a gente sabe que é um pouco mais complicado, né, lidar justamente com esses casos do que com um hospital comum. Isso. Eu também tenho experiência, sabe, de hospital geral. Eu antes fiz residência, que é uma Uhum. especialização em psicologia hospitalar, e realmente são contextos bem diferenciados. Lá na Liga a gente trabalha, né, para além da psicologia hospitalar, a gente trabalha a partir da psico-oncologia, né, que é uma área de atuação.
E aí são pacientes com câncer. A Liga aqui no estado, a gente tem, no município aqui em Natal, são 3 unidades. E aí a minha unidade, ela é de internação dia, que é o SECAM, não sei se vocês já conheceram. Não, ainda não. Pronto. Lá são 3 unidades. Tem o Hospital Luiz Antônio, tem a Policlínica e tem o SECAM, que é a unidade que eu trabalho. Lá não é um hospital de internação. Você não passa uma semana internado. Lá é principalmente atividades de ambulatório e também esses procedimentos que você vai e passa o dia. Então, Aham. o período de internação no SECAM é de 24 horas, se o paciente estiver fazendo um tratamento específico, que é a iodoterapia. Aí ele precisa passar o dia, não pode sair, sabe, na mesma hora. Mas aí, o SECAM, como eu falei, a gente trabalha nesses contextos de ambulatório, e o ambulatório é, de certa forma, um atendimento clínico em contexto hospitalar. Não é a psicologia clínica, daqueles modos que a gente conhece, tradicionais, né? É realmente um atendimento de forma mais reduzida, a gente faz psicoterapia breve, e aí os pacientes, eles vão para a liga, né? São pacientes prioritariamente oncológicos, e aí o paciente na liga, ele vai para o diagnóstico, então a gente acompanha o paciente pré-diagnóstico, pós-diagnóstico, durante o tratamento, né? Aham. Pode realmente curar, né? A gente evita muito falar a palavra curar, porque o câncer, mesmo se você entra em estágio de De remissão, remissão, né? isso. Aí entra em estágio de remissão, e aí você fica fazendo um acompanhamento de 3 em 3 meses, vai de 1 em 1 ano, de 5 em 5 anos, até você realmente receber a alta da instituição. Uhum. Mas, sim, um contexto mais complicado, assim, o câncer, ele tem um nome muito pesado, É né, verdade. querendo. Quando você recebe um diagnóstico de câncer, você logo associa assim, ao atestado de óbito. Os Pouco pacientes tempo mesmo de vida, trazem. né? Justamente. Isso. Já vem, então, e agora eu vou morrer? E acaba que são pacientes que entram em contato, muitas vezes, pela primeira vez com essa finitude. E o próprio contexto hospitalar, ele traz isso, porque se você está no hospital, é porque você está doente de alguma coisa, né? Você É, internou, você justamente. está no estado de... E aí você acaba vendo, eu estou doente, eu posso morrer, né? Muitas vezes no hospital pode acontecer de um paciente do seu lado agravar, e isso vai lhe deixar, né? Vai lhe Abalado. mobilizar de alguma forma. Isso, exatamente. E aí, na liga, a gente vê isso meio que diariamente, né? Desses pacientes que têm esse baque mesmo do diagnóstico, mas que a gente vê que tem possibilidades de tratamento. Então, vira um lugar de muito enfrentamento, sabe? De muita resiliência. Os pacientes, eles realmente se dedicam ao tratamento, a equipe compra, vai junto mesmo. A instituição que preza muito por esse acompanhamento com o paciente, sabe? Então, Certo. Certo. é um lugar de, eu digo assim muito, não é só um lugar de dor e sofrimento, porque as pessoas pensam quando vê câncer, né, já associam, mas eu vejo que é um lugar de muita resiliência, de muito, e que Muita essa luta. conquista é, sabe, extremamente comemorada. Então, terminou todas as químios, toda a equipe também se emociona junto, então, é um lugar de muita transformação, trabalhar com psico-oncologia nesse contexto hospitalar mesmo. Certo. Aí, professora, a gente já vai agora para outra parte da nossa entrevista, que é a seguinte. No Brasil, e mais especificamente aqui em Natal, o psicólogo hospitalar é um psicólogo valorizado? Você se sente uma profissional valorizada na sua área? Essa pergunta é muito boa e eu acho que ela depende muito de quem, sabe assim, varia muito de profissional para profissional. Porque, na verdade, varia do contexto. No meu contexto atual, lá na Liga, eu vejo que a psicologia hospitalar é extremamente valorizada. Que a gente tem Uhum. dentro da equipe, que é um lugar que é solicitado, que é respeitado, assim, sabe? Mas não são em todas as instituições. Acaba que Certo. ainda está crescendo,
né? Então, Uhum. na maioria das instituições hospitalares privadas, se tiver um psicólogo hospitalar, às vezes é só um para dar conta de um hospital inteiro. Então, de todos os pacientes internados. Então, você não faz um serviço de rotina, você vira um apagador de incêndio, sabe? Ah, Sei. uma pessoa chama a psicologia, aí vai, e fica. Então, depende De muito. fato, você não consegue trabalhar, em alguns momentos, não consegue trabalhar de fato, né, com aquele paciente, vai só, que nem Isso. você disse, Fazer o apagador de que é incêndio. possível. Uhum. Então, tá certo. Agora a gente vai partir para uma parte um pouco dura, né, que é a parte que a gente pergunta qual é a parte mais difícil da profissão. O que você sente que é mais duro de se lidar dentro? Eu acho que o mais duro é justamente lidar com esse adoecimento humano, né? E muitas vezes vocês, quando continuarem assim, né, investindo, vamos dizer assim, na parte de hospitalar e de saúde, vocês vão entrar em contato com uma temática, por exemplo, que é os cuidados paliativos, que é quando um paciente, e não acontece só com câncer, qualquer doença crônica ameaçadora de vida, né, é quando o paciente não tem perspectiva de cura. E aí ele passa para uma perspectiva de cuidado e de conforto, né? E aí eu acho que é duro para o paciente, é duro para a equipe e é duro para o psicólogo lidar com casos assim. Porque é Imagino. estado de para a morte mesmo, assim, de finitude ativa, como a gente fala. E aí é um momento de muito sofrimento, de muitos dilemas existenciais, de tudo isso. Então, ao mesmo tempo que é duro, eu acho que é uma dificuldade, porque o psicólogo hospitalar, eu acho que vocês disseram que tinha já um episódio, né? Antes, Teve. mas o psicólogo hospitalar ele trabalha com uma tríade, que é o paciente, a família e a equipe. Então, tem um paciente que está em um estado grave, tem uma família, né, que está com seu ente querido em estado grave, e a equipe toda tentando prestar assistência, e muitas vezes é uma equipe que se vincula ao paciente. Nós, psicólogos, também nos vinculamos ao paciente, né? Então, muitas vezes acompanhar esse processo é dolorido. E aí a E gente... acaba sendo muitas vezes inevitável, né, professor? Isso, com certeza. E aí a gente também faz, muitas vezes, por exemplo, no pós-óbito, o psicólogo hospitalar, ele é solicitado para dar assistência à família. E acaba dando assistência para essa equipe também que se mobiliza. Eu acho que... Pode falar. Não, imagino, realmente imagino que o quanto deve ser a pessoa tá lidando com uma pessoa que tem a certeza de que a sua vida está chegando ao fim, né? E que Uhum. nem me imagino nessa situação, mas creio que daqui a uns anos posso me imaginar. Pois é, e a gente vive a vida sem entrar em contato com a morte, né? Mas acaba Apesar da gente ter a essa certeza, doença né, lá de atrás. que, apesar da gente ter essa Exatamente. certeza, mas acaba sendo abreviada, né, em alguns casos. E aí, professora, agora o lado bom, né? Qual a parte mais gratificante da profissão? Que você se sente mais prazer dentro da profissão? Eu acho que a parte gratificante é a mesma parte dolorosa olhando por o outro lado. Porque, por exemplo, nesses casos de cuidados paliativos, ou quando um paciente está num estado muito mal tanto da doença quanto psicologicamente, enfim, eu acho que a gente tem, o psicólogo ele tem quase um privilégio, ele recebe esse privilégio de entrar em contato com esse outro, nesse momento tão delicado. Então, Uhum. é um momento de muita transformação, e a gente vê muito o valor do nosso trabalho. Então, por exemplo, tem um caso que eu acompanhei de uma paciente já nesse estágio de terminalidade mesmo, e que ela tinha muitos conflitos com a família, que tentava cuidar muito, né, e era uma vontade de ajudar, mas tão intensa que prejudicava, e quando eu atendi e acompanhei toda a trajetória da paciente e da família, eles conseguiram se organizar, entender o processo, né? E até a morte dela, eu acompanhei ela até a morte dela e acompanhei a família ainda depois. Então, assim, foi um privilégio que eu vi, eu conseguia ver a diferença que eu fiz para eles, né, do meu Entendi. trabalho. Então, eu acho que
o lado bom também é esse olhar de transformação mesmo. E do poder, da potência mesmo da atuação da psicologia, porque a gente entra em contato muitas vezes com esse íntimo que o paciente não compartilha com ninguém, né? Então, que é algo, eu nunca falei sobre isso com ninguém, é a primeira vez, eu nem sabia que eu me sentia assim. Então, é realmente esse contato com o outro nesse momento, assim, de adoecimento, de vulnerabilidade. E terapia, Imagino. e nem sempre todo mundo vai para o hospital interna para morrer, né? É um momento de fragilidade, mas tem essa coisa do tratamento, de receber a alta, que é sempre uma alegria. Então, são muitas oportunidades mesmo. Tá certo. E, professor, agora a nossa entrevista já está chegando ao fim, eu vou fazer a nossa última pergunta agora. A Uhum. pergunta é a seguinte: o que você diria para aqueles que estão começando na graduação agora e pensam ou têm um sonho de seguir a carreira nessa área? O que você diria? Qual conselho você daria? Ai, ótimo. Eu acho que a primeira palavra é sigam, porque realmente é uma área muito encantadora. Assim, eu fui fisgada, eu acredito, porque eu, de início, era uma pessoa que, pessoalmente, eu tinha muito medo do ambiente hospitalar, dessa questão do adoecimento, de pegar uma doença contagiosa, de todas essas coisas. Mas eu vi que quando eu entrei e eu entendi o trabalho da psicologia lá, parece que essas coisas assim ficaram para trás. Não, eu me cuido e consigo fazer todo o meu trabalho. E é um lugar assim que de muita, eu acho que vocês se dediquem, vão mesmo, procurem extensão, atividades de extensão. Não fiquem só, vamos dizer assim, na caixinha da sala de aula, né? Se permitam mesmo conhecer, pesquisar, procurar estágios na área. Eu acho que até se, por exemplo, disser assim, não, eu não, hospitalar para mim não é o que eu quero. Mas até para a gente saber se realmente não é o que quer, eu acho que a gente precisa conhecer melhor. Realmente, pode ser uma experiência enriquecedora, né? Em todos os sentidos, Isso. professor. E acho que, assim, a psicologia hospitalar, ela é, como eu estava até comentando antes, ela é um momento que você encontra um paciente, né, nesse momento de crise, e que a psicologia em si, as intervenções, elas fazem muita diferença para a vida daquela pessoa, né? Seja uma doença aguda, seja uma doença crônica. A equipe também precisa desse suporte da psicologia. É um lugar que, assim, quando você consegue construir bem o seu trabalho, tem muitos efeitos positivos, assim, e necessários mesmo. Então, o conselho que eu dou é de realmente vocês investirem. Hoje em dia, a hospitalar é muito grande no Brasil, né? Ela é uma área, é tanto que a especialidade de psicologia hospitalar mesmo só tem aqui no Brasil. Fora disso, só se fala em psicologia da saúde. Uhum. Aqui a atuação é tão grande dentro do hospital que ela virou uma especialidade, né? Então, porque ela realmente tem essa importância, tem esse lugar bem delimitado mesmo. Então, tá certo, professor. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, por ter aceitado o convite e falado conosco. Foi enriquecedor aqui esse diálogo. E gostaria de agradecer a todo mundo que prestou atenção até agora, né? No nosso podcast, está aqui conosco. E é isso. Muito obrigado. Tá, gente, obrigada.